Diz assim, no 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Contra ele quem? Isso aqui era um homem chamado Estevão. Estevão, que servia a Deus, que pregava a palavra de Deus. Um homem que se converteu, que nasceu de Deus, que passou a andar com Deus e agora falava de Deus. E isso irritava as pessoas. E isso contrariava as pessoas, porque ele falava firmemente, ele falava forte das coisas de Deus. Sua palavra tinha peso. Sua palavra tinha peso. Ele, quando derramava o que estava dentro dele, isso provocava reações nas pessoas. Então as pessoas chegavam a ficar furiosas e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então veja, todo mundo com raiva dele, todo mundo indignado com ele, chegavam a ranger os dentes de raiva, mas ele estava olhando firmemente para onde? Para você ver que tudo depende, não se trata das lutas que a gente passa, as situações difíceis, é para onde estamos olhando. É isso que faz toda a diferença. É isso que faz toda a diferença. É para onde estamos olhando. Não adianta você só estar aqui dentro se você está olhando lá para fora. Aí me faz lembrar de um jovem chamado Eutico, que enquanto no longo discurso de Paulo, ele assentado à janela, caiu e morreu. Caiu e morreu. Porque ele estava sentado ali na janela. E janela não é lugar para cristão. Janela não é lugar para quem está focado no altar. É como na igreja, né? A pessoa que está interessada, ela busca sempre lugares à frente, quanto mais da frente, porque quanto mais perto do altar, pessoa que tem esse entendimento, que tem essa sede, ela quer estar perto do altar, porque ela entende que o que sai do altar não é para ela negociar. O que sai do altar é para ser praticado, então ela quer. O que sai do altar, ela quer. Ela deseja ardentemente o que sai do altar. Então, é comum a pessoa, quanto mais interessada, mais próxima ela fica. Quem está entendendo, gente? Mais próxima. Por quê? Quanto mais próximo, menor a chance de você desviar a sua atenção. Já viu quando uma pessoa diz assim, eu quero falar com você assim, ó, tete a tete. Tem que ser pertinho? Sim ou não? Porque quando é pertinho, você só está olhando a pessoa. Quanto mais distante, maior a chance de você se distrair, porque você vai ver alguém que levantou o braço ali, você vai ver alguém que se levantou ali, você vai ver o outro que se mexeu ali, enfim. Então, quanto mais interessado a pessoa tiver, mais próxima ela vai estar. Então veja, Estevão, mesmo diante do que ele estava passando, ele olhou firmemente para o céu. Ele olhou firmemente para o céu. Ele estava focado no céu. Aí diz, no 56, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha o que ele viu. Olha o que ele viu. Veja a importância de você olhar para a direção certa. Se você estiver olhando para a direção certa, você vai ver o que precisa ver. Tem tanta gente caindo porque está olhando para a direção errada, infelizmente. Tem tanta gente desistindo, se esfriando, porque está olhando para a direção errada, infelizmente.
Infelizmente. Porque se você estiver olhando para o lugar certo, você vai fazer a coisa certa, mesmo diante de situações que não são favoráveis. Se você estiver olhando para a direção certa, você vai fazer o que é certo. Veja que esse homem estava diante de pessoas furiosas, pessoas indignadas contra ele. Mas ele não olhou nada disso. Ele olhou para o céu, viu o céu aberto, Jesus de pé à direita de Deus. Veja que fala que ele estava de pé. Em Hebreus nós lemos que Jesus está assentado. Mas nessa ocasião, Estevão olhou para o céu e viu Jesus como? Em pé. Aí diz assim, no 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então veja, na medida em que Estevão ia sendo apedrejado, ia sendo xingado, ia sendo caluniado, ele olhava para o céu e narrava o que ele estava vendo. E as pessoas não queriam ouvir aquilo. Aquilo deixava as pessoas indignadas cada vez mais. Mas ele estava narrando o que ele estava vendo, ele estava contando o que ele estava vendo. Sabe quando você está olhando para Deus, você está andando com Deus, você está caminhando com Deus e alguém vem com outra conversa para você e você nem dá atenção àquilo? Está entendendo ou não? Sim ou não? Porque o que você está vendo é maior. Você está olhando para a eternidade, aí vem alguém com uma situação passageira, com um problema que você sabe que vai passar, com uma situação que você sabe que vai passar. Não se trata de pensamento positivo, se trata da direção que você está olhando. Para onde você está olhando? Dependendo da direção que você estiver olhando, você só vai ver problema, meu amigo. E você não vai andar, e você não vai avançar, e não vai progredir. Nós estamos falando de um homem que estava todo mundo contra ele, e enquanto isso, ele estava olhando para o céu, vendo o céu aberto, e Jesus de pé, e na medida em que ele ia falando isso, as pessoas tapavam os ouvidos e partiam para cima dele. Partiam para cima dele. E é assim, gente, quando você anda com Deus, você vai enfrentar a oposição do mundo, oposição do inferno, oposição do mundo. Não espere ser aplaudido por causa da sua fé e da sua vida com Deus. Não espere ser aplaudido, porque isso não vai acontecer. A gente vive num mundo de valores invertidos. O que é certo é errado, o que é errado é certo, e é assim. Esse mundo aplaude o que não presta. É ou não é verdade, sim ou não? É assim. A gente não tem exemplo de ninguém, não tem exemplo nem das autoridades nossas do país, a gente não tem o bom exemplo que a gente espera. Não tem. Simples assim. Então, para onde você está olhando, seja qual for a situação, você que está numa situação de injustiça, você pode decidir não olhar para a injustiça que você está passando. Você que está numa situação de perseguição, você pode decidir não olhar para essa perseguição. E seja qual for a situação, seja qual for, não importa a situação. Aí diz assim, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então veja, porque ele estava olhando para o céu, e viu o céu aberto, e viu Jesus de pé, ele conseguiu orar
orar por aquela gente. Ele conseguiu pedir a Deus: Senhor, perdoa essa gente, tenha misericórdia dessa gente. Então, porque ele estava olhando para o céu e não para as pedras, e olha que era pedrada para todo lado, hein? Ele estava sendo apedrejado, era pedra para todo lado, mas ele não olhou para a pedra, ele olhou para o céu. E porque ele olhou para o céu, ele até orou por todos que estavam apedrejando ele. Está vendo que o que importa é para onde você está olhando. Se você está olhando para o lugar certo, você consegue orar, você consegue jejuar, você consegue estar bem, você consegue buscar a Deus, você consegue seguir em frente se você estiver olhando para o lugar certo. Mas se você não estiver olhando para o lugar certo, para a direção certa, tudo para você é impedimento. Tudo para você será impedimento. Então você tem que ver para onde você está olhando. Para qual direção você está caminhando. Você precisa saber disso, você precisa ver isso. Nós estamos falando de um homem que estava sendo apedrejado e olhou para o céu e viu Jesus em pé. Sabe o que significa dizer isso? Que quando alguém combate o bom combate, quando alguém morre na fé, é assim que Jesus recebe a pessoa no céu. Amém? Quem está entendendo? Estevão ter visto Jesus de pé, isso mostra como o nosso Senhor recebe seus servos, como o nosso Senhor recebe o seu povo. É assim, porque é alguém que, mesmo sendo apedrejado, decidiu não olhar para as pedras. Então, para onde você está olhando? A Bíblia ensina que a gente tem que olhar para o alto. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não dorme, ele não vacila. Então, para onde você tem olhado? Não olhe para quem te faz mal. Mesmo a pessoa mais maldosa, você não tem que olhar para a maldade dela. É isso, não olhe para a maldade dessa pessoa. Porque os olhos de quem é de Deus são bons. Está escrito: se os olhos forem bons, todo o corpo será luz. Então, se eu te olho com maus olhos, eu não faço mal para você, eu faço mal para mim mesmo. Está claro ou não? Sim ou não? Eu faço mal para mim mesmo. A Bíblia fala assim ainda: que grandes trevas serão. E realmente, se eu olho com maus olhos para quem quer que seja, então quem está em trevas sou eu. Quem está em trevas sou eu. Então, para quem você está olhando e para onde você está olhando? Se você está olhando para o céu, se é para lá que você... Estevão estava indo para lá, mas veja tudo que ele viu antes de chegar lá. Se você está olhando para lá, muita coisa que acontece aqui você não faz caso. Você não faz caso com muita coisa que acontece aqui. Porque você está olhando para lá, é para lá que você quer chegar, é lá que você quer chegar. Então você vai ficar fazendo caso com a mentira dos outros, com a perseguição dos outros, com a injustiça dos outros. Você vai ficar fazendo caso com a maldade dos outros, maldade que as pessoas fazem contra você. Não adianta, meu amigo. Não adianta você tentar mudar algumas coisas, não adianta. Não adianta. É você passar por aquilo olhando para a direção certa. Tem coisas que são inevitáveis, que nós vamos passar. São inevitáveis. Agora, para onde olhar, ninguém vai me obrigar a olhar para uma direção que eu não quero. Amém? Ninguém vai me obrigar a olhar para uma direção que eu não quero olhar.
Então, tenha seus olhos firmes em Jesus e no céu. Seja qual for a sua luta, isso vai acabar. Amém?